Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tú estás aquí. Gracias, Señor. El cuerpo está sentado, mas el coração está de pie. Estamos delante de ti, estamos em tu presença e te damos honor, honra, glórias e graças. Te alabamos e te bendecimos. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos aplaudir a Ele. Ele é digno. Vamos aplaudir Ele com força. O Senhor é digno. Aleluias. Antes de ler o texto, penso que é importante saber que o Evangelho de Juan é a literatura mais reproduzida, mais compartida e mais leída no mundo. Solo do Evangelho de Juan já foram editados e vendidos e esparcidos por el mundo mais de 4 bilhões de este livro. É seguramente de toda a Bíblia, de los 66 livros da Bíblia, tanto do Antigo, do Novo Testamento e hasta mesmo entre os outros evangelhos, é o mais conhecido e é o mais compartido, o mais vendido e o mais leído. Quando Juan escreveu este livro, mais seguramente a fines do primeiro século, isso hace do Evangelho de Juan um dos últimos livros da Bíblia a serem escritos. Muito provavelmente pegado com o livro do Apocalipse, um pouco antes. Quando o Evangelho de Juan foi escrito, estou falando isso porque há pouco hemos leído o Evangelho de Juan e me parece importante. O irmão Carlos outro dia estuvo fazendo uma exposição aqui, também do Evangelho de Juan, pero quando Juan escreveu seu Evangelho, todos os demais escritores, todos os demais evangelistas já haviam muerto. Solamente Juan estava vivo. Este Evangelho foi escrito uns 20 a 30 anos depois dos outros evangelhos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a serem escritos e serviu como uma base, como uma guia para os demais evangelhos, pero o Evangelho de Juan ha sido o último. O detalhe é que quando Juan escreve este livro, a fines do primeiro século, a igreja está passando por uma dura, cruenta, cruda persecução. Não somente há a persecução interna em Jerusalém, esta já se havia desatado desde os primeiros anos da fé cristiana, desde os dias do apóstolo Pablo, ¿se acuerdan? Persecução de los fariseus, de los saduceus, desde os dias de nosso Senhor Jesus e depois de sua ascensão, mais todavia. Hemos visto como estes homens, a um princípio, foram perseguidos por sua fé em Jesus. Jacobo, ou Santiago, Jacobo, ok? Um dos discípulos de Jesus foi o primeiro a ser martirizado. ¿Se acuerdan? Por Herodes, em praça pública, delante de todos. Herodes clavou uma flecha em seu peito e em seu coração. Mas agora não havia solamente uma persecução interna, agora a persecução já se havia ampliado. O Evangelho de Jesus havia hecho um percurso desde Jerusalém hasta as nações. Praticamente o mundo inteiro de este tempo já havia escuchado do Evangelho de Jesus. Em Europa diziam estes homens que saíram desde Jerusalém, estes pescadores, que transtornam o mundo, lo puseram patas arriba e cabeça hacia abaixo. De 12 homens, quantos? O hermano del Senhor, em um encontro ao final do livro de los Hechos, escute, 40 anos depois da muerte e ressurreição del Senhor, Jacobo dijo a Pablo: ve, hermano, como hemos llegado a ser milhares.
El Evangelio de Jesús había llegado a las naciones, pero por supuesto, a través de la historia siempre hubo persecución. Primero Jerusalén, después por el Imperio Romano, pero la peor persecución, talvez, não é aquele que se dá solamente a las afueras, externamente, a persecução política, mas é muitas vezes as lutas internas da igreja. Porque a persecução da espada, a persecução da flecha, da lança, nunca pudo apagar o fogo da igreja. De hecho, quanto mais perseguem, mais ele cresce. É como, aleluias, eu estou orando para que me persigam publicamente, porque assim vou crescer mais, me vão ser famoso. Estou para que no noticiero de las 9 de la noche hablen de mim, pero podem falar mal, não há problema. Ah, Senhor, a verdade, a persecução sempre incendiou o fogo e sempre despertou a igreja. A igreja não teme a espada, a igreja não teme a lança, a flecha, nunca puderam silenciar, pero há inimigo mais estratégico e mais terrível. É aquele inimigo que foi nombrado por Balaão, ¿se acuerda? Dia Balaão le aconselhou a Amaleque e lhe disse: mira, não adianta perseguir este povo com espada, não adianta maldecir este povo, porque quanto mais maldicem este povo, mais eles prosperam. Não adianta poner o nome deste povo em la boca del sapo. Muere el sapo, engorda el creyente. ¿Sí? É assim, quando alguém maldice ao povo de Deus, é como um espejo. O Senhor é nosso escudo, é nossa proteção, nossa fortaleza. O Senhor está ao lado nosso. Maior é Ele que está com nós outros que aquele que está no mundo. Obrando Deus, quem nos estorbará? É assim nosso Deus. Quantos recebem esta palavra? Quantos creem que assim é? Pero Balaão lhe disse a Amaleque, ele disse: se você quer destruir este povo, então você deve meter infiltrados entre eles. Corrompa-les desde adentro, porque desde afuera não é possível. Então, ao fim do primeiro século, a igreja cristiana estava lutando com um tremendo adversário. E seu nome se chamava gnosticismo. Escreva aí. O gnosticismo vive por el lado de Sacaba. Caso foi alcalde, por supuesto que não estou falando de uma pessoa. Estou falando de uma corrente filosófica, um grupo sectário que se havia introduzido na igreja. E pior que uma mentira é uma meia verdade. É quando a mentira está disfarçada de verdade, ou quando você encontra muitas verdades em esta mentira. Então, é muito difícil fazer a separação, cernir, separar o trigo de la cizaña, verdade? E esta corrente, ele se entremesclou no seno da igreja cristiana, esta corrente filosófica grega que agora também havia adquirido tintes de judaísmo. Então, você vai encontrar, a fins do primeiro século, um judaísmo gnóstico cristiano. Imagine-se a dificuldade que era combater a estes grupos, porque os gnósticos eles eram dualistas. O dualismo gnóstico predicava e dizia que o espírito é essencialmente bueno e a matéria é essencialmente mala. E assim, se a matéria é essencialmente mala, e Jesus vino em carne, então, de las duas uma, ou Jesus não vino em carne, ou ele não é Deus. Com isso, o gnosticismo empieza a negar a realidade. Por um lado, uma corrente está negando o hecho de que Jesus haya venido em carne, porque não é possível de que Deus se haga carne, porque a carne é essencialmente mala. Então, Jesus não vino em carne, e tudo que nós outros temos de Ele é uma aparência.
todo es una apariencia. Y con eso entonces, los gnósticos estaban negando, número uno, al hecho de que Jesús fuera divino, que Jesús fuera Dios. Eso es una política del arianismo. Por ejemplo, Ario, de Alejandría, él negaba la divinidad de Jesús, porque ele não podia reconhecer que Deus se havia hecho carne. Eles negavam, por exemplo, a ressurreição de Jesus. ¿Por que lo negavam? Porque, se por um lado ele poderia não ser Deus, mas se ele é Deus, ele não vino em carne, e se ele não vino em carne, então ele não murió de hecho, e a ressurreição não existe. Assim que o gnosticismo estava combatendo as doutrinas mais básicas da fé cristiana. 1, Jesus é Deus. 2, Jesus vino em carne. 3, ele realmente morreu. E 4, de hecho, ele se levantou dentre os mortos. Isso é a verdade mais essencial e básica da fé evangélica que estava sendo negado por este grupo, e é com este propósito, então, de que Juan escreverá uma verdadeira tese para comprovar de que sim, Jesus é Deus, sim, Jesus vino em carne, sim, Jesus ha muerto, sim, Jesus se ha levantado de entre os muertos. E então, ele empieza dizendo no capítulo de número 1, e lo voy a leer del versículo 1 hasta el versículo de número 17. Não se levante, por favor, siga sentado, porque alguns só de dizer, vamos a ler e já estão de pé. Viu? E com a carteira aqui para ir-se antes que eu termine a prédica, assim que aguanta. É a Santa Cena. En el princípio era el verbo, e el verbo era com Deus, e el verbo era Deus. Este era en el princípio com Deus. Todas as coisas por Ele foram hechas, e sem Ele, nada de lo que ha sido hecho foi hecho. Ele estava com Ele, em Ele estava a vida, e a vida era a luz de los hombres. La luz em las tinieblas resplandece, e las tinieblas não prevaleceram contra ella. Hubo homem enviado de Deus, el qual se llamava Juan. Este vino por testemunho, para que diese testemunho de la luz, a fim de que todos creyessem por ele. Não era ele a luz, senão para que diese testemunho de la luz. Aquela luz verdadeira que alumbra a todo homem, venia a este mundo. En el mundo estava, e el mundo por ele foi hecho, pero el mundo não le conoció. A los suyos vino, e los suyos não le receberam. Mas a todos quantos le receberam, a los que creem em su nombre, les deu potestade de ser hechos hijos de Deus, los quais não são engendrados de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de varão, senão de Deus. E aquele verbo foi hecho carne, aleluia, e habitou entre nós outros. E vimos sua glória como del unigênito del Padre, lleno de graça e de verdade. Juan deu testemunho de ele e clamou, dizendo: Este é de quem eu dizia, ele que viene depois de mim, és antes de mim, porque era primeiro que eu. Porque de sua plenitude todos tomamos todos, e graça sobre graça. Pois a lei por meio de Moisés foi dada, pero a graça e a verdade vinieron por meio de Jesucristo. Aleluia. Pongámonos de pé agora sim uma vez mais. Vamos orar ao Senhor. Padre, graças. Graças por esta palavra, queremos meditar em ela. Será uma meditação, Senhor, e queremos beber de tu sangue, queremos comer de tu cuerpo em este dia. A ti la glória por los siglos de los siglos. Aleluia.
te alabamos e te bendecimos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Podemos aplaudir todos a Ele? Aleluias. Tome seu lugar, por favor. A palavra princípio é uma palavra sumamente importante em este texto, porque ele define o que está antes de ele e depois de ele. A palavra princípio dá início, origem a todas as coisas. De hecho, esta é a mesma palavra utilizada para o livro del Gênesis, en el principio. En el principio. É en el principio que Deus cria todas as coisas. Todas as coisas foram hechas por Ele. Sem as coisas visíveis ou as coisas invisíveis, elas empiezam a partir de um momento denominado princípio. Pero, se você se dá conta en el texto, ao apresentar o verbo, o logos de Deus em sua carta, Juan não utiliza o tempo verbal en el passado perfeito, en el pretérito perfeito, mas lo utiliza en el pretérito imperfeito. E de que serve isso? De nada. Bueno, para algo, por supuesto. Porque Juan está ponendo ao logos de Deus, ao verbo de Deus, antes de um tempo, de um momento chamado princípio. Em outras palavras, todo que estava antes do princípio é eterno. E todo que está depois do princípio não é eterno. Em outras palavras, todo que está a partir do princípio é criação de Deus. E todo que está antes do princípio solo pode ser Deus. Porque antes do princípio define lo eterno. Perdão ser um pouco filosófico hoje dia, mas estou falando para doutores, engenheiros, abogados e alguns como eu. Aristóteles, ele dizia que só se podia entender a realidade das coisas quando nós outros entendermos o tempo, quando nós outros entendermos o tamanho das coisas. Se não é assim, então não podemos compreender de hecho a realidade de elas. Por supuesto, cada um de nós outros que estamos aqui, pessoas sanas mentalmente, nos ubicamos quanto a tempo e quanto a espaço. Sabemos que lugar é este. Quantos sabem que lugar é este? Sabemos o dia de hoje, a fecha que nos encontramos, qual era? Pero devo reconhecer, estão pensando todavia, eles também por surpresa, verdade? Isso não quer dizer que ser louco, é só louco, estás atento à prédica. Pero eu tenho muitíssima dificuldade em compreender o eterno, em compreender a eternidade. Por exemplo, se nós outros sacamos, abstraímos, reduzimos 1 de 1 milhão, já não temos 1 milhão, mas temos 999 mil. Quando você saca 1 de milhão, você já não tem 1 milhão. Pero se você saca 1 milhão da eternidade, você sigue tendo eternidade. Se você saca 1 bilhão de lo eterno, você sigue tendo eternidade. Isso por el hecho, entonces, de que a eternidade não é tempo. A eternidade é um estado. Nós outros temos dificuldade em compreender a eternidade,
por el hecho de que nós somos seres limitados. E todo aquele que está a partir do princípio, não pode compreender com exactitud o que é eterno, porque solamente Deus é eterno. Então, Juan põe ao verbo, escute, ele põe ao logos frente a frente com Deus. No princípio não foi hecho o verbo, mas no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E atentos para isso, porque Juan ele vai personificar ao verbo. O logos não é solamente uma abstração, não é solamente uma força, não é solamente uma energia, como muitos filósofos gregos queriam falar sobre logos, mas ele é personificado. Quando ele disse no versículo de número 14, aquele logos, e aquele verbo foi hecho carne, assim de que Juan está falando de logos de Deus como um ser personificado, e este ser personificado, ele não está depois do princípio, mas ele está antes de um momento chamado princípio. Ele está ao lado de Deus, ele está frente a frente com Deus. Sabe por quê? Porque ele era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, porque aquele verbo era Deus. Aquele verbo era Deus. Você sabe, Jesus se apresenta como ele mesmo eu sou. Ele não é el eu sou padre, mas ele é el eu sou hijo, que estava no princípio com Deus. A palavra eu sou, em hebreu, ego eimi, em grego, eu sou, é o nome com que Deus se apresenta, é o principal nome de Deus. É assim como ele se apresentou a Moisés. E eu sou é uma junção de duas palavras hebreias. El Jeová, el Yahvé, el Javé. É a junção de Adonai com Javé. Se você toma todas as consonantes de Javé e añade los vocales, se me ha ido la palavra, mira, coisa del jardín, se me ha ido, los vocales e consonantes, ok? Se você toma as consonantes de Javé e lo une com as vocales de Adonai, então você tem o nome Jeová. El Senhor que é, el Senhor que é. Ele é o mesmo antes, ele é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, ele é o mesmo ayer e hoje, e por los siglos de los siglos. É assim como o escritor aos Hebreus lhe apresenta a Jesus. Agora escute, porque este mundo não é resultado de um processo evolutivo, não. Este mundo não é o resultado de uma grande explosão. Este mundo não é o resultado del Big Bang. Não é. Este mundo não é o resultado de um processo evolutivo de milhares e milhares de anos. Por quê? Se uma rata caminhara sobre as teclas de um piano, jamais poderia resultar em uma grande sinfonia. Se você tirar todas as letras do alfabeto hacia o aire, por 1 milhão de vezes, por 1 bilhão de vezes, jamais estas letras
se encaixariam de forma tão perfeita ao ponto de formar uma enciclopédia com todos os seus significados. A criação exige a um criador. Há uma mente pensante, há um ser inteligente por detrás de todas as coisas. E é a mesma criação quem dá testemunho de que existe um Criador. Assim como se você ao mirar a um relógio, você sabe que houve um relojero. Porque se você sacudir em uma bolsa todas as diminutas peças de um relógio, eles jamais se encaixariam de uma forma tão perfeita em um maquinário a tal ponto de ser o registro do tempo. Aleluia. Escute. Porque é impressionante quando nós outros pensamos em isso. E em Deus que está por detrás de tudo isso. Isaías, em seu texto profético messiânico, ele disse, hablando sobre ele, ele disse que ele é o Deus que puso as estrelas no céu, escute, e las llama a cada uma por seu próprio nome. E ele disse Sulema, ele disse Eunice, ele disse Débora, ele disse Isabela, ele disse Carmen. Las llama por seu próprio nome. E porque ele é forte, porque ele é poderoso, quando ele las llama, nenhuma de elas falta. Agora, escute. Se você pergunta a um astrônomo sobre quantas estrelas há no céu, provavelmente esse cientista te dirá, não lo sabemos com exactitud. Pero sim podemos afirmar que há mais estrelas no céu que grano de arena em la playa. E escute, ele não solamente las puso aí, mas elas llama cada uma por seu nome. Este Deus que é tão poderoso que disse Isaías que ele é capaz de reunir toda a arena do planeta com 2 dedos. Ele las barre. Ele é capaz de contener todas as águas de los oceanos en el cuenco de suas manos. Imagine-se o Oceano Índico, o Pacífico, o que mais? O Atlântico, estão aqui, na cuenca de suas manos. Porque Ele é o Criador de tudo isso. Então, Juan, no versículo de número 2, escute, ele apresenta Jesus presente na criação. Quando Deus estava criando todas as coisas, porque Deus é o Criador de todas as coisas, ele disse que Jesus estava aí, ele estava no princípio, quando Deus estava criando todas as coisas. Mas quem estava fazendo Jesus aí? Um auxiliar existente? Não. Disse que todas as coisas foram feitas por Ele. E nada de lo que foi feito sem Ele ser isso. Ai, Senhor. A tese que Juan está apresentando é que esse que nasceu em pañales, há 2000 anos em Jerusalém, esse que criou todas as coisas que existem. Ah, Senhor. Escute, se você lhe pergunta a um astrônomo, a um científico, a um homem de los espaços, se você pergunta a um cientista da NASA, ele disse, ok, vocês não sabem quantas estrelas há no universo, então diga-me, o tamanho do universo.
E os cientistas te dirão de que não sabem. Eles não sabem com exactitud a extensão do universo, pero calculam hasta onde seus olhos telescópicos puderam alcançar. De que o universo, hasta onde eles puderam ver, tem 92 bilhões de anos-luz em seu diâmetro. Ou seja, os 4 lados. Hacia onde você tira essa pedrita? Em outras palavras, se você quiser chegar hasta o fim, hasta onde os olhos telescópicos dos cientistas chegaram, você necessitaria fazer viagem a 300.000 quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, por 92 bilhões de anos. Mas há detalhe em tudo isso. Muitos cientistas, escute, muitos cientistas já afirmam que provavelmente o universo não é infinito. De que quando você chegue a 92 bilhões de anos-luz, o que o olho do telescópio vê é um espejo que refleja de volta. Eles estão começando a reconhecer o que tu e eu já sabemos, de que nada é infinito, porque só Deus é infinito. Escute, se você saliera por el espaço e você pudiera alcançar estes 92 bilhões de anos-luz, eu te quero dizer uma coisa: não pongo na bandeira, não pongo um letreiro e não diga que é tuyo, porque tudo é de Ele. Não há um solo metro quadrado no universo que Jesus não pode dizer és meu, porque Ele é criado todas as coisas, assim que todas as coisas lhe pertencem a Ele. Ele criou e Ele é o dueño de todas as coisas. Os céus e a terra cuenta de la grandeza del Criador. ¿Te maravilha lo macro? Não. Lo mais maravilhoso é o micro. Uma das mais grandes descobertas do século passado foi feita por um cientista, se chamava Noren algo. E ele hizo a descoberta, escute, de que cada ser humano tem em si algo aproximado de 60 trilhões de células vivas em seu corpo. Adentro de cada célula viva, você poderia estirar uma cinta de 1,70 m de ADN. Isso está dentro de ti. Algo aproximado de 102 trilhões, estirados de metros, de quilômetro, adentro de ti, de ADN. Código genético. Em este ADN, estes códigos genéticos, aí está estabelecido seu color de piel, seu color de ojos, se vai ter muito pelo ou pouco pelo. Se... Para allá vou falar. Se... Escute, porque este mesmo cientista, aí está estabelecido seu temperamento. E Noren disse: isso não pode ser resultado de um processo evolutivo. Isso não pode haver começado com uma explosão.
uma força personal externa, lo puso adentro de ti. Amigo, es de eso que Juan está hablando. Pero escute, porque ele começa a apresentar 3 decisões. Tenho 15 minutos para terminar a prédica e celebrar a Santa Cena. Você dá ofrenda e todos nós vamos felizes. E Juan disse, então, todavia, na introdução de seu livro, que há 3 decisões. No versículo 9 e no versículo de número 10. Juan, ele está apresentando, escute, a decisão de Juan el Bautista. Dia houve homem, chamado, não o Juan que escreveu o Evangelho, mas Juan el Bautista. Ele se vestia de forma rara. Ele se vestia de traje de pelo, de camelo. Ele tinha cinturão de couro. Ele comia raro. Ele comia langostas, tipo raro de langostas, e ele consumia tipo raro de miel. De hecho, esta é uma identificação ao grande profeta do Antigo Testamento, o profeta Elias. Esta era a característica do profeta Elias. Pero este homem raro, sim, uma aparência, sim, que chamara a atenção de uma forma positiva. Ele é logrado atrair a multitudes de pessoas hacia ele. Escute, não na cidade, mas esta multitud de pessoas iam ao deserto a escutar a Juan el Bautista. E então, você sabe, quando homem ele empieza a crescer na vida, verdade? Quando o homem empieza a adquirir posto, uma posição, então, em português dizemos bajuladores, eu não sei que palavra há em espanhol, los halagadores. Aí, e estes homens pensaram em inflar o coração de Juan e dizer, Juan, não serás tu o Messias? Mira que a gente te sigue. Juan, a gente te escuta. Mira, Juan, como estás atraindo as multitudes. E se Juan permitira estas coisas subirem em seu coração, Juan diria, por aí sou. Ao povo eu tenho. Se eu me autodeclaro ao Messias, eu tenho ao carinho do povo, tenho seu voto, tenho sua consideração. Mas Juan não se deixou inflar por el ego de sua alma, de seu coração. Não se deixou envanecer por la vanaglória de los hombres. E ele disse, amigos, escute, eu não sou a luz, eu só hablo de ele. Escute, eu não sou o noivo, eu só sou seu amigo. Eu não sou o cordeiro, mas eu sei quem é ele. Aí está, ele é o cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Aí está o esposo, aí está a luz. Ele é a luz. E você sabe, aún em las profundidades e distâncias do universo, onde há uma ponta de luz, gramo de luz, uma chispa de luz, as tinieblas não a podem vencer. E escute, porque a luz vino ao mundo. Esta luz, a luz que alumbrava antes que o sol fora criado, porque a luz existia antes do sol.
A luz estava presente no universo antes do sol. Esta luz, a luz vino ao mundo, a luz vino às tinieblas, e por onde a luz passa, as tinieblas têm que escapar. Meu amigo, deixa-me dizer-te algo. Esta luz quer passar por tu casa, esta luz quer passar em tua vida, esta luz quer passar em tua história e fazer escapar as tinieblas. Ele é a luz. E eu dou testemunho dele. Mas os judeus não podiam ver. E então nós temos o rechazo. A primeira decisão é a decisão de não receber a glória. A glória que só pertence a Ele. A glória que só é de Ele. Em segundo lugar, nós temos a decisão do rechazo. ¿Por quê? Porque os judeus não vieram a luz. Por quê? Eles não vieram a luz por falta de luz. Havia luz em abundância. A luz do universo estava em Ele. Eles não lhe puderam ver, não por falta de luz, mas não lhe viram porque não tinham olhos. Porque estavam cegos espiritualmente. Porque Deus estava manifestando a luz desde antes. Quando eles levantaram aquele tabernáculo, escute, Jesus estava em ele. Jesus estava na arca. Jesus estava na tapa da arca. Jesus estava em suas cortinas externas e internas. Jesus estava no teto, no sobretecho. Jesus estava no interior e estava no pátio. Jesus estava em seus colores, ele estava na vara de Arão, ele estava no maná, ele estava na tábua. Mas sabe o que é tremendo? Se você vai a Israel hoje dia, você vai ver centenas de judeus, desde ninhos a maiores, e eles estão frente ao muro de los lamentos, e eles estão orando para que venga Mashiach, quando Mashiach já vindo. Todos os judeus seguem esperando só há um Salvador que já vino. Escute, eles disseram na decisão por rechazá-lo. Porque nadie aqui, nem aqui, nem em sua casa, poderá não fazer uma decisão. Porque não decidir é decidir por não decidir. Todos nós outros estamos adentro de uma canoa. Entendem canoa? Ou é meio imaginativo? Porque me invento palavra. Quando não as sei, as invento. Mas é bíblico. Todos nós outros aqui estamos em uma canoa. E esta canoa está indo rio abaixo. E vai em direção a um precipício. Então, você pode, você pode remar hacia um lado e anclar sua canoa em um lugar seguro. Ou você pode seguir haciendo de conta que não há o precipício. Mas igual irá a canoa de encontro a seu destino, por mais que tu lo negues. A única coisa que tu puedes fazer é anclar sua alma a Jesus. Ele é o ancla de nossa fé. Terceira decisão é a aceitação. Los versículos
de número 12 e 13, dice: mas a todos quantos le recibieron se les dio la potestad de serem hechos hijos de Deus, atentos para las conjunciones adversativas. Mas, pero, todavia, sempre que apareça isso no texto de Juan, você deve estar atento. Porque as conjunções adversativas põem um contraste entre uma coisa e outra coisa. O contraste que nós encontramos aqui é o mais a todos os que ele receberam, a los que creem em su nome, se les deu o poder de serem hechos hijos de Deus. Que está dizendo Juan? De que há um grupo de pessoas que decidiram não decidir, estão indo de encontro ao precipício, mas todos aqueles que lhe recebam, se les deu o poder de serem hechos hijos de Deus. Então, você se deve perguntar: todos quienes? Todos os ricos e todos os pobres, todos os flacos, todos os gorditos simpáticos, todos os blancos, todos os pardos, todos os negros, todos os amarillos, todos os chinos, todos os árabes, todos os gringos, todos os sudamericanos, todos os homens, todos os ninhos, todas as mulheres, todos os homens, em todas as partes, em todos os tempos, que recebam a Jesus como seu Salvador, se lhes foi dado o direito de serem hijos de Deus. Aleluia. Ah, Senhor, todos. Mas Juan quer ser claro, estou concluindo. Mas Juan quer ser claro, não quer deixar nada em dúvida sobre quem são hijos de Deus. Porque você não nasce em este mundo hijo de Deus. Não. De hecho, Juan está dizendo que não é por la voluntad de sangre. Isso quer dizer, não é por tu condição genética. Não. Você pergunta com as pessoas e diz: "Você é hijo de Deus?" Ele diz: "Por supuesto que sim. Mi padre é pastor e eu congrego na igreja desde pequeno." Bueno, ser hijo de pastor deve ser algo hermoso, pero isso não hace de ti hijo de Deus. Não, minha mamã é presidenta do grupo de oração, então eu sou hijo de Deus. Não, deve ser lindo ter uma madre que ora por ti, pero isso não hace de ti hijo de Deus. Não, porque não se trata de uma condição genética. Escute. Não se trata de haver nascido em Israel, não se trata de haver nascido em Bolívia, não se trata de haver nascido em um país cristiano. Se trata de haver recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso hace de ti hijo de Deus. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Aquele verbo se hizo carne e habitou entre nós outros. En el año 325, Atanásio sentenciou o tema, combatendo a área de Alejandria sobre a encarnação, e ele disse: a encarnação é o mais grande mistério. É verdade, é um mistério. Os mesmos judeus do Antigo Testamento tinham consciência. Escute, quando eles diziam, o mesmo Davi disse: vou levantar uma casa para ti, pero se nem os céus de los céus le podem contener, poderá esta casa contener-te? Isso é um grande mistério, o mistério da encarnação, o mistério de que Deus se hizo homem, e aquele ninho que estava envolto em pañales,
Ele é o Senhor de todas as coisas. Escute, porque Ele não solamente nasceu homem, Ele viveu como homem. Aquele ninho ensuciou seus pés no polvo de Palestina. Aquele ninho lleno de graça e de verdade, ha vestido roupa de homem, ha comido comida de homens. Ele comeu pão, ele comeu pescado. Sabe por quê? Escute, Pablo explica, para que toda aquela glória pudiera encarrar em la natureza humana, dijo Pablo. Ele teve que basear-se. E eu creio que ele se baseou de sua glória com balde, porque se for em vaso, hasta hoje dia estaria baseando. E ele foi sacando glória. E eu penso que o padre dizia: um balde é suficiente de glória para dizer, todavia não dá. Com solo um balde de glória, todavia serás o mais grande profeta que já pisou em la terra. Ele então saco 2 baldes, todavia não dá, serás sumo sacerdote para sempre, segundo o de Melquisedeque. Então ele disse, me sacarei 3 baldas de glória. Com 3 baldas de glória, todavia serás o homem que ha hecho as mais grandes señales e maravilhas sobre toda a terra, que nem todos os livros do mundo caberiam, se contar a cada um de seus milagros. É por isso que Juan contou solamente 7 elegidos, escorridos. Ahorita hablo sobre isso. E se me saco 4 baldes de glória, ele disse, todavia sigue sendo, ele eu sou para sempre, todavia sigue sendo o Filho do Deus Altíssimo. Então se me sacarei glória desde a eternidade, para que em algum momento me possa encarrar na natureza humana. E ele se saca tanta glória, até o ponto de ser-se homem. Ele sigue sacando glória, porque não somente será hecho homem, mas ele levará a carga do pecado de todos os homens sobre si. Mas não é suficiente, ele sigue sacando glória, para que ele seja esculpido, difamado, traicionado, para que ele saque na barba, e ele sigue sacando glória, até o ponto de ser considerado um malhechor, e ser posto em uma cruz. Mas escute, porque aquele dia que se passeou de sua glória, a morte em uma cruz, foi sepultado. Ele ressuscitou ao 3º dia, ascendiu à presença do Padre, recebeu de volta na glória e regressará como Rei de Reis, Senhor de Senhores, Deus para sempre, em la majestad, sentado à diestra do Padre. Glórias a Ele para sempre. Vamos, chicos, venham aqui, vamos. Aleluia, aleluia. Será que podemos dar glórias a Ele, alabar a Ele, bendecir a seu nome? Tudo que hacemos aqui se trata dele, igreja. Tudo que predicamos aqui se trata dele. Nuestra reunião se trata dele. É para falar dele, é para viver ele, é para celebrar a ele. Glórias a ele. Glórias a Deus. Em las maiores alturas. E boa vontade não de los hombres para com Deus. Isso é doutrina católica espiritista. Porque o homem nunca tuvo boa vontade para com Deus. É boa vontade de Ele para com os homens. Sabe como ele vino, Lenilson? Glórias a Deus que ele vino em graça e verdade. Porque se ele hubiera venido em justiça, todos nós outros hubiéramos sido aplastados. Porque nem o melhor de nossas obras é suficiente. Sabe o que diz a Bíblia, irmão Carlos? Diz que nossas obras são para Deus como o trapo de la imundícia. 2 trapos eram considerados trapos de la imundícia. 1, o trapo que envolvia a los leprosos, aquelas telas sucias, a sangre de las mujeres
que se desprendían de su cuerpo, aquel trapo que hacía cesar la sangre, trapo de la inmundicia. A eso, dice las Escrituras, esos son vuestras obras. ¿Sabe que me pongo a pensar? Se lo mejor de mis obras é trapo de la inmundicia, que dirá Deus lo peor de mim? Sabe que Ele ha visto todo. Ele não viu só lo bueno, Ele ha visto lo malo que sou. Ele ha visto o egocêntrico que sou. Ele ha visto. Mas escute, porque quando Ele vino, como bebecito, puesto em pesebre, trabalhando em uma carpinteria, soportando a ignorância dos homens e dizendo: generação mala, ¿hasta quando nos tendré que soportar? E suportou. Sabe por quê? Há coisas na Bíblia que não entendo. Porque a palavra graça já é muito, verdade? Quantos creem que graça é muito? Se ele só viniera graça de Deus para ti, era muito, sim ou não? Mas escute o que diz a Bíblia: foi graça sobre graça. Graça sobre graça. Lleno, não de verdade e graça, mas lleno de graça e verdade. Escute. Então Juan sigue sua tese em todo o livro. 7 milagros. Ele primeiro, em uma boda, transformando el agua em vinho. El último, capítulo 11 de Juan, a ressurreição de Lázaro. E entre capítulo 12 e o capítulo 11, 7 milagros. Por que 7? É caso pensado. É pensado. Porque 7 é o número da plenitude. E ele termina dizendo: se eu lo hubiera escrito todo, não caberia, nem em todos os livros do mundo. Então, 7, para que sepam que Ele é todo. 7 eu sou. 7 eu sou. Escute. C.S. Lewis, já escutou falar? Todos levantem a mão, por favor, para sair bonito na filmação. Levanta a mão. Isso, faz de conta que você conhece. É que C.S. Lewis vive porque ele acolhe detrás de sim. Não, claro que não. Foi o autor, escritor de Nárnia, um dos mais grandes teólogos da história da igreja, C.S. Lewis. Se você não sabe, Nárnia é o Evangelho ilustrado. C.S. Lewis apresentou seu triple pensamento. Ele disse, C.S. Lewis, não eu, ele disse: se Jesus não é Deus, delas três uma, ou ele foi o mais grande mentiroso da história. 2, ele era um lunático. Ou 3, de hecho ele era Deus. C.S. Lewis lo disse: se ele não é Deus, é o mais grande mentiroso da história, porque sabia que não era Deus, disse que era Deus e todo mundo lo acredita. 2, então ele era um lunático, porque ele creia ser o que não era. Só um lunático pode crer-se Deus, dizer a todo mundo: eu sou Deus, porque ele disse: o Padre e eu, um somos. E se alguém ha visto a mim, ha visto ao Padre. Que homem diria isso? Ou ele estava louco, ou de hecho ele é quem ele disse que era, o Hijo de Deus para sempre, Deus hecho homem, o Salvador da humanidade, o Mashiach de Deus, o Verbo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Póngase de pé, póngase de pé, póngase de pé.
creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Fuerte. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Mano Carlos, ven, canta, canta. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Hey. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. Adórale. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Usted no le adora por su circunstancia, si es buena o mala. Usted le adora porque sabe quem é Ele. Isso é outra coisa. É outra coisa. Usted le adora porque sabe quem é Ele. Pastor, essa semana he ganado tanta plata. Le adoro. Pastor, essa semana he perdido plata. Usted le adora. Pastor, você não sabe. Tuve uma semana tão buena. Usted le adora. Ai, pastor, essa semana foi terrível. Você lhe adora. Aleluia. Sabe por quê? Porque as circunstâncias não cambiam a realidade de quem é Ele. Ai, ai, ai. Maravilhados, extasiados, estamos al oír su nombre. Maravillados, extasiados, estamos al oír su nombre. Maravilhados, Maravillados, extasiados, estamos a oír tu nombre, Jesús. Jesús, su nombre es fuerza, aliento de vida, misteriosa, agua viva. Jesús, Jesús, su nombre es fuerza, aliento de vida, misteriosa, agua viva. Santo, 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 Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Que fue, quien Gracias, es y Señor. quien vendrá. Gracias por tu vida. La creación En tu presencia los enfermos se sanan. En tu presencia los paralíticos Tú eres caminan. digno En tu presencia por los ciegos siempre ven. y siempre. En tu presencia, a tu nombre, Santo, Jesús. Santo, Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. Puede distribuir el pan, el vino. Puede distribuir. Y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, que
¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria. Tú eres digno por siempre y siempre. Usted que já tem o pão, levante assim, levanta o pão. Levanta o pão. Puede passar de los niños também allá, repartam a Santa Cena. Los hijos de los santos são santos. Amém? Los hijos de los santos são santos. Amém. Glória a Deus. Levanta ele, pão. Levanta el pão. Sobre su cuerpo en el madero fueron nuestros pecados y toda dolencia y toda enfermedad. La luz siempre vence las tinieblas. Y yo quiero profetizar que luz entra a tu cuerpo y las tinieblas tienen que huir en el nombre de Jesús. Amén. 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 Por fe. Eu nunca me he comprado um paquete teológico. Pastor, você é calvinista ou arminianista? Eu sou bíblico. Paquete evangélico, o que seja. A Bíblia nunca dijo, esse é um símbolo. Jesus nunca dijo, este é meu símbolo. Dijo? Jesus dijo, este é meu corpo. E eu quero comer este pão creyendo que esse é o corpo de Jesus e que mis pecados e mis enfermidades Jesus ha levado sobre si en el madeiro. Aleluia. Quantos creem? Seja curado ao comer este corpo, ao comer este pão. Ao comer este pão, seas curado. No nome de Jesus. Senhor, separamos este pão, consagramos este pão. E desde agora é tu corpo, Jesus. É tu corpo, Jesus, e teremos experiências sobrenaturais sobre ti en el madeiro, sobre tu corpo en el madeiro. Por sua herida fomos nós outros curados. Eu creio. Comemos este pão. Comemos este pão, certeza de pecado perdonado e de corpo curado. Tu nos curaste na cruz. Padre, eu repreendo toda enfermidade no nome de Jesus. E ao comer esse pão, tus filhos serão sanos. Eu profetizo e declaro que você vai viver 120 anos. Quando começou a quarentena, o Senhor pôs em minha boca e me disse: nadie desta casa muere. E você está vivo. Você não crê na palavra do Senhor. É que você crê mais no profeta de la tele que em aquele que te ministra. Esse é o teu problema. Sim. A gente que manda sua ofrenda ao evangelista de la tele, mas não deposita em la casa que te ministra, que te visita, que te ama. Como é isso? Não é assim, John. Temos que aprender. O reino de Deus funciona bajo uma ordem de coisas. Levanta o pão. Você não vai morrer desta enfermidade. Um dia eu estava predicando e Deus pôs essa palavra em minha boca e havia um irmão com um problema de coração cardíaco em Sucre, um problema seríssimo de coração por mal de Chagas. E ele estava sentado, ele estava vindo à igreja por primeira vez, ele creu a palavra. O último análise do doutor havia dito, homem, 6 meses de vida, quando muito. E ele creu a palavra. Ele foi a ser outro análise. E todavia teria fatiga, não podia caminhar, falta de aire. E foi a ser o análise. E então ele foi, isso, eletrocardiograma, que mais? Um montão de coisas. Então ele saiu, o doutor saiu do consultório, não, do lugar onde estava sendo os análises do coração. E ele estava fatigado. Depois de sair de lá,
E então estava passando su micro. E o micro estava passando, ele disse: vou a perder o micro. Vou a perder, correu. E se subiu ao micro. E chegou no bus. E aí se sentou. E se deu conta que já não estava fatigado, recém se acordou da enfermidade. Quando se sentou, disse: pero eu não podia correr. E os análises dieron. Ele regressou, o doutor lhe disse: hombre, tienes um coração de um muchacho de 15 anos. Puedes morir de outra coisa, del coração não mueres, disse o doutor. Me estou tomando as palavras do doutor. De esta enfermidade você não muere. Quantos creem esta palavra? Aleluia, aleluia. Aí ele regressou à igreja a dar o testemunho. Regressou, deu o testemunho e não regressou mais à igreja. Essa é a parte triste. Sabe por quê? Ele era a luz do mundo. Os homens viram sua luz e não lhe deram glória. Cuidado para não rechazar tudo que Deus te tem dado e tem mostrado e te tem revelado sobre Jesus. Cuidado de não dizer não a tanta revelação de Deus. Entendes isso? Que mais revelação você quer de quem é Ele, para crer-lhe, para entregar a Ele sua vida? Você não necessita mais revelação. Só deixe que Deus quite a venda de seus olhos e veja a majestade do Filho de Deus. Aleluia. Comamos todos do corpo de Jesus e seas curado. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que foi, quem és e quem vendrá. Levante a copa. Esta copa é o novo pacto em minha sangre. Hagan isso todas as vezes que la bebieres em memória de mim. Todas as vezes que comeres este pão, bebieres esta copa, la muerte del Senhor anunciais hasta que Ele venga. Ai, pastor, você tem que predicar. E habla de la venida de Jesus. Eu creio em la venida de Jesus mais que todos vocês. Mais que todos os que estão em casa, mais que todos vocês. É que você não entende. Eu estou fazendo o que Jesus mandou a ser hasta que Ele venga. E Ele me mandou predicar o Evangelho. Porque eu creio que Ele vai vir. Estou predicando o que Ele mandou a ser entre sua primeira e sua segunda venida. Hasta que Ele venga, predicamos o Evangelho. Amém? Que dia estamos aqui para o evangelismo? Martes e miércoles, 7 da noite, ok? Mientras vai ver uma película, vamos a repartir folheto, imponer manos. Há uma multitud de pessoas aqui no Prado. Vamos falar de Jesus a los corazones, amém? Este martes e este miércoles, 7 da noite, ok? Amém. Levanta a copa. Você vai tomar essa copa, escute. Isso aqui, isso blanqueia mais que lavandina. Lavandina blanqueia afuera. Isso te blanqueia adentro. Seas limpio por la sangre de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bebamos todos esse sangue. Picantito esse. Isso é sangue puro, hein, mano, cara. Uma pura sangue para mim, né? Jesus, tu nombre es fuerza, Abuela. aliento de vida. Amém. misterios, agua viva. Querido, quantos amam Jesus de todo seu coração? Quantos se vão bendecidos hoje dia desta casa? Quantos celebram a Jesus? O dia que me invitem a predicar em Jesus e mês, eu predico este mensagem, cara. Algum dia me lembro, aliás. Eu predico esse mensagem. O mensagem de Jesus não falha. É isso o que a igreja quer e necessita escutar. Amém ou não amém? Queremos que nossos cultos se volvam mais cristocêntricos, sim ou não? Estamos a falar mais de Jesus. Levante suas mãos ao Senhor e diga: graças, Senhor, por la eterna salvação. Graças porque meu nome está escrito no livro da vida. Graças por tu graça sobre graça. Quantos podemos aplaudir a Jesus com todas as nossas forças? Aleluia! Amém!
minha alabanza.